Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca do filme Oblivion, filme que foi lançado em 2013 e protagonizado pelo ator Tom Cruise. Como normalmente eu faço quando posto aqui em nosso canal algum vídeo sobre um filme, eu costumo apresentar o DVD. Mas como Oblivion é um DVD que eu ainda não possuo, não tenho em minha coleção, eu não mostrarei a vocês o Oblivion, né? O meu filme físico, pelo simples fato de não o tê-lo aqui em minha coleção. Mas é um filme que eu já assisti pelo menos 3 vezes, e 3, 4 vezes, e um filme que aborda alguns temas que me interessam, que chamam a minha atenção, e eu resolvi gravar esse vídeo para apresentar estes temas, algumas considerações, enfim, eu farei um comentário sobre este filme de 2013, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, cultura em geral, porque acreditamos na importância do conhecimento para o progresso da humanidade, para o progresso do homem, e mais ainda em dias como os nossos, quando impera, quando o obscurantismo se pretende imperar, dominar, confundir, enfim, vivemos tempos em que existe todo um discurso, todo um embate, todo um confronto que se faz contra a ciência, contra o conhecimento em geral, contra a filosofia, e nós neste espaço nos propomos a levar a você um pouco de ciência, um pouco de filosofia, um pouco de arte, e mais ainda, despertar em você o prazer pela busca, pela construção do conhecimento. Conhecer é um ato prazeroso, é um prazer, é uma alegria, é um deleite descobrir coisas novas, compreender coisas novas, aprender, né? O que nos falta muito hoje, o que nós estamos perdendo é este desejo em aprender, este desejo em conhecer, e desejo este que está arraigado em nossa existência, em nossa alma. Nós temos uma inclinação natural para o conhecimento. Tanto basta observarmos a curiosidade de uma criança, basta observarmos as perguntas que as crianças nos fazem. Ora, ninguém aguça nelas a curiosidade. Essa curiosidade parece brotar de forma espontânea, parece fazer parte de sua própria natureza, de sua própria substância, uma evidência de que nós somos seres que desejam conhecer, que desejam descobrir, que desejam explorar aqui no sentido mais puro do termo, explorar para compreender, não explorar no sentido político, econômico, de dominação, mas explorar para conhecer, para compreender, para ampliar os horizontes acerca do mundo e do universo nos quais vivemos, estamos inseridos. Porém, existe todo um embate, toda uma retórica que deseja arrancar do indivíduo, criando nele um certo ceticismo, uma certa descrença, uma certa desconstrução daquilo que já é
já é evidente, daquilo que já é consenso científico, a fim de retroprojetá-lo, por assim dizer, num estado de obscurantismo, de ceticismo absoluto e que implica num grande regresso. Nós aqui nos propomos a levar conhecimento. Portanto, nos ajude se inscrevendo em seu canal, se inscrevendo em nosso canal, deixando aí os seus comentários, compartilhando esse espaço com outras pessoas. Isso nos ajuda bastante e ajuda muito este ideal, este objetivo, que é levar cada vez mais conhecimento às pessoas e se apresentar. E este espaço se apresenta como espaço de resistência a este obscurantismo, a este regresso que alguns, a fim de manipular, de dominar, desejam, e alguns que têm muito poder político e econômico desejam empreender. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, Oblivion, como eu já antecipei, é um filme de 2013, foi lançado em 2013 e é dirigido pelo Joseph Kosinski. E a temática deste filme, talvez certamente a temática central deste filme, já pode ser depreendida, já pode ser conhecida a partir do próprio título do filme, Oblivion. Esta palavra, Oblivion, é uma palavra de origem latina e ela foi apropriada pelo francês. Nós temos registros em língua francesa desta palavra que datam do século XIII de nossa era, né? A palavra oblivion, que é uma palavra de origem latina, depois, já no final da Idade Média, passou a constituir o repertório linguístico francês, né? E está presente até hoje, né? Oblivier, oblivion, são palavras que o francês herdou desta sua influência da língua latina. Em língua portuguesa nós temos uma versão de oblivion, né, que é olvidar, né? Aliás, essa palavra oblivion, embora os registros mais antigos, que não latinos, né, da palavra oblivion, estejam presentes nos textos franceses, né, essa palavra também migrou para outras línguas indo-europeias, né? Inclusive nós temos uma versão, aqui eu não vou fazer um trabalho filológico, né, linguístico, não nos propomos a fazer isso neste vídeo, mas nós temos uma versão deste oblivion latino em nossa língua portuguesa, em nosso vernáculo, que é olvidar, né? E a palavra oblivion significa esquecimento. Ora, o termo já nos coloca, o título do filme já nos reporta a temática central que será abordada nele, que será defendida nele, que é a temática da memória, né? Que é o tema da apropriação da memória a fim de levar o indivíduo a um processo de esquecimento, né? Ora, o esquecimento ou a apropriação da memória vai ser
o grande norte, o grande fio condutor neste filme. Este será o grande empreendimento da empresa. Eu vou falar um pouco sobre ela, da empresa ATET, que é uma empresa que se apropriou da humanidade, desertou praticamente, desabitou praticamente toda a Terra, colonizou, por assim dizer, a Lua, uma lua de Júpiter chamada Titã, e agora mantém no planeta Terra, além de muitos drones, uma equipe que faz a manutenção dos drones e que é responsável para mandar água para a Lua, desculpem, mandar água para Titã, esta lua natural, uma das muitas luas, né, um dos muitos satélites naturais de Júpiter. Recentemente foram descobertas mais 12 luas, 12 satélites naturais pertencentes a Júpiter, né? Júpiter possui 92 satélites naturais, é o maior planeta do nosso sistema solar, é o quinto em relação à posição em relação à posição que ele possui com o Sol, em relação à sua posição no sistema solar, né, o quinto mais distante do Sol. Né? Lembremos-nos que o primeiro astrônomo a identificar as luas de Júpiter foi Galileu Galilei, né? E essa descoberta, e a descoberta que Galileu Galilei empreendeu acerca das luas de Júpiter foi fundamental para corroborar a tese copernicana, que foi postulada lá no século XVI, de que a Terra não era o centro do universo, pelo contrário, que a Terra orbitava em torno do Sol, né? E o próprio Galileu tratou de dar nomes às primeiras luas por ele descobertas, né? Pela humanidade descobertas, né? As quatro luas que Galileu descobriu, os 4 satélites naturais que Galilei descobriu, orbitando em torno de Júpiter, né? Ele mesmo tratou de nomeá-las e seguindo os conselhos de Kepler, né? De Johannes e tratou de nomeá-las seguindo algumas recomendações para nomeá-las, para dar nomes a elas a partir de mitos, né? A partir de narrativas de personagens pertencentes, oriundas à mitologia grega, né? Tanto é que essas primeiras luas recebem de fato nomes de mitos gregos, né? Tem Europa, Ganimedes, Io, todas as pessoas, Calisto, todas as personagens ligadas à mitologia grega, né? Hoje nós sabemos que Júpiter possui, pelo menos esses são os dados oficiais do Centro Astronômico Internacional, né? Júpiter possui 92 luas, conhecíamos 70, há pouco tempo foram descobertas mais 12, elas ainda não foram batizadas, né? Provavelmente serão muito em breve, mas hoje nós sabemos que Júpiter, o quinto planeta mais distante do Sol e o maior planeta do nosso sistema solar, possui 92 luas. Bem, uma dessas luas, Titã, e o termo já é bastante apropriado, né? Porque lembremos-nos, na mitologia grega, os titãs eram aquelas entidades que viviam lutando contra os deuses do Olimpo
para dominar o universo, para dominar a Terra, para dominar o nosso planeta e tudo o que nele há, não é? A humanidade foi transportada para Titã, essa lua de Júpiter, onde Tete, esta grande empresa, supostamente iniciou um processo de colonização, né? Aqui nós estamos diante de um processo de colonização de outro planeta, né? E o tema é extremamente atual, né? Hoje existe todo um empreendimento aí encabeçado por figuras como Elon Musk, né, como Jeff Bezos, né, que tem esta ambição de colonizar um outro planeta, e Marte é o planeta que aparece como uma primeira opção de colonização, né? Portanto, o filme aborda um tema que é bastante atual, né? Um tema que tem sido muito badalado em nossos dias, e esta empresa TET é a empresa que encabeçou este grande empreendimento: colonizar Titã, colonizar esta Lua que orbita em torno de Júpiter. Bem, o filme, o enredo se passa em 2077, não é? Anos após um grande conflito, um grande embate entre a humanidade e seres alienígenas. Num passado pouco remoto, houve um grande embate entre a humanidade e os alienígenas. Este embate culminou com o roubo da Lua, da nossa Lua, do nosso satélite natural, do nosso único satélite natural, porque diferentemente de Júpiter, que tem 92 luas, nós aqui na Terra só temos uma, só a nossa Lua, né? Só temos um satélite natural. No filme, no enredo, a nossa Lua foi roubada por esses alienígenas e, consequentemente, as condições de habitação, as condições de moradia, de estadia neste planeta se tornaram extremamente precárias. Essa é a versão de fundo, a versão, diríamos, oficial, que é ventilada por uma empresa privada. E um outro tema que presente neste filme e que é um tema muito importante é a ausência do Estado. Nós não temos a figura do Estado neste filme. O Estado está absolutamente ausente. Quem exerce todo o domínio, todo o controle sobre a Terra é uma empresa privada. É a TET, né? Portanto, aqui nós vemos a encarnação, nós vemos a idealização daquilo que aspira as grandes empresas no mundo capitalista, né? Ou seja, a absoluta extinção do Estado e a completa dominação do mercado, da empresa privada, né? do monopólio, de todos os bens naturais e um bem natural que é apresentado no filme e que serve para sustentar o enredo, o discurso, é a água, né? Então, nós temos uma empresa privada, a TET. Esta empresa privada tem completo domínio sobre
a Terra e, consequentemente, sobre a humanidade, é ela responsável de dar ao homem, da humanidade, um novo destino, um novo fim, e simplesmente o que vemos aqui é a absoluta ausência do Estado. Esse é um tema extremamente sugestivo e importante para a nossa discussão, né? Até mesmo essa questão da exploração de Marte como sendo uma possibilidade para a colonização de um outro planeta além da Terra, nos coloca diante dessa discussão, né? Ora, uma nova humanidade, uma humanidade a colonizar um novo planeta, será regida por quem? Será governada por qual Estado? Aliás, ela será governada por algum Estado ou ela será simplesmente regida pelas empresas que estão à frente destes empreendimentos, né? Nós temos aqui uma discussão política muito importante para debatermos acerca disso, né? E no filme, o que nós vemos é o completo domínio de uma empresa privada decorrente da completa ausência do Estado. Aqui nós não temos o Estado. O que acontece aqui seria uma espécie de anticomunismo, por assim dizer, né? O desaparecimento completo do Estado, mas não que esse desaparecimento completo pressuponha o domínio da humanidade sobre toda forma de poder, né? Pelo contrário, o que nós vemos aqui é o domínio da empresa privada sobre toda forma de poder, né? Essa empresa privada, a TET, é a empresa que está que tomou a frente deste empreendimento, e ela veicula entre os sobreviventes o discurso acerca do que houve no passado, uma guerra entre seres humanos e alienígenas, e que culminou na apropriação desses alienígenas da nossa Lua. Essa apropriação trouxe consequências sintomáticas ao nosso planeta, porque a Lua desempenha um papel extremamente importante em nosso planeta. Ora, a Lua é responsável pelo efeito das marés. Nós sabemos que a Lua, a força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra, tem como consequência a intensidade das marés, né? A alta das marés. Ora, se a Lua desaparecesse, se não fosse a Lua, a intensidade das marés diminuiria. Nós não teríamos marés tão agitadas. Nós teríamos águas mais pacíficas, águas mais serenas, por assim dizer. E isto afetaria profundamente a população costeira de nosso mundo, não é? Ora, isso culminaria inclusive na extinção dessas populações costeiras e na extinção de muitos ecossistemas, né? Porque as águas se tornariam mais contidas, não se espraiariam tanto, né? Haja vista que boa parte desse movimento das águas é desempenhada pela influência da gravidade, da força gravitacional da Lua sobre elas, né? Águas menos intensas são águas mais contidas. Águas mais contidas colocariam em risco ecossistemas e espécies marítimas mais distantes, mais próximas à parte mais costeira do planeta. Portanto, a Lua exerce inclusive um papel de manutenção dos nossos ecossistemas e de muitas espécies marítimas. Nós praticamente não teríamos essas vidas marítimas
em pontos mais distantes dos grandes centros, dos grandes pontos de concentração de água, se não fosse a influência da Lua. Ora, a Lua também desempenha um papel extremamente relevante em relação ao nosso tempo. Ora, a Lua oferece a Lua contribui para o ritmo do movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. É a Lua que, por meio de sua força gravitacional, dá rotação da Terra o movimento ou o ritmo, o cadenciamento que nós conhecemos, tal qual nós conhecemos. Se a Lua fosse arrancada da Terra, se a Lua fosse tirada da Terra, né? Isso é um cenário que a ciência prevê, porque a Lua, inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal, no nosso canal, que eu falo sobre o distanciamento da Lua da Terra. Já sabemos que a Lua tem ficado cada vez mais distante da Terra. Porém, não entrem em desespero, a Lua não vai nos abandonar agora. Se isto ocorrer, isto acontecerá daqui a milhões de anos, né? Então não há motivo para nos desesperarmos agora. Entretanto, este é um cenário possível, este é um cenário que possui boas evidências de daqui a milhões de anos se tornar real, mas se a Lua nos fosse tirada agora, isso afetaria diretamente nossa noção de tempo. Por quê? Porque a Terra giraria de forma muito mais intensa e veloz em torno do seu próprio eixo. O movimento de rotação seria um movimento muito mais intenso do que ele é hoje. De tal modo que o nosso dia, dada a intensidade do movimento de rotação, do movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, um dia seria reduzido para apenas 4 horas. Nós viveríamos dias de apenas 4 horas, né? 2 horas durante o dia, 2 horas durante a noite. Hoje nós temos um período diurno aí de 24 horas, né? Isso seria reduzido para 4 horas. Além do que, a Lua também é responsável pelo movimento de translação, o movimento que a Terra faz em torno do Sol, a órbita que a Terra faz em torno do Sol, de tal modo que sem a Lua esse movimento seria muito mais rápido, muito mais veloz, e um ano passaria num período de 72 horas, vejam. O ano que para nós, o movimento de um ano que para nós equivale a 365 dias, e quantas horas nós não podemos colocar aí nesses 365 dias, este movimento que dura 365 dias, movimento que a Terra faz em torno do Sol, seria enxugado, reduzido para apenas 72 horas. Em 72 horas nós viveríamos o que hoje nós vivemos em um ano. Vejam, a nossa noção de tempo seria completamente desarranjada, desorganizada com a ausência da Lua. Isso afetaria diretamente a nossa noção de tempo. E imagine você a bagunça que isso não faria em nosso relógio biológico, né? Nós ficaríamos extremamente desorganizados, né? Outra consequência da ausência da Lua de nosso planeta é que, como a Lua é responsável em manter um certo equilíbrio, em manter uma certa posição da Terra em relação ao Sol, a Lua contribui para manter a Terra
dentro de uma horizontalidade razoável, coerente, harmoniosa em relação ao Sol, se a Lua fosse tirada da Terra, este equilíbrio seria profundamente afetado, de tal forma que o planeta Terra, um lado da Terra, poderia simplesmente se estancar diante do Sol e, consequentemente, ele seria torrado, esse lado da Terra que se detivesse, esse lado do planeta Terra que se detivesse numa posição em relação ao Sol, a ser afetada diretamente por ele, pelos raios ultravioletas, pelos raios solares, esta parte da Terra seria praticamente torrada, enquanto o outro lado da Terra, permaneceria escuro, ou seja, um cenário ou outro seria inviável para o desenvolvimento da vida, para o desenvolvimento de qualquer espécie de vida, né? Portanto, a ausência da Lua afetaria profundamente a Terra, tornando o nosso planeta um cenário extremamente caótico, inimaginável, impossível para a habitação do homem e de outras espécies. Este cenário caótico, este cenário extremamente apocalíptico, e depois nós veremos o quanto que essa ideia, temas apocalípticos estão presentes neste filme. Este cenário apocalíptico, distópico, está presente no filme, porque nós temos uma terra extremamente árida, né? O que nós vemos aqui é um grande deserto. A Terra, nós não encontramos, num primeiro momento, nós não encontramos vida humana, além dos técnicos, do casal de técnicos, né? O Jack Harper e a Victoria, né? A Vic, né? Jack Harper, protagonista central, técnico responsável em fazer a manutenção dos drones, né? Personagem interpretada pelo ator Tom Cruise, e a Vicky, que é uma personagem, que é uma parceira do Jack Harper, né, que ficou aqui na Terra para contribuir nessa parte de manutenção. Ela, a Vicky, é mais responsável pela parte de rastreamento do planeta, né? A personagem essa interpretada pela atriz Andrea Riseborough, né? É a atriz que interpreta a Riseborough, né, melhor dizendo, né, a Andrea Riseborough, né, é a personagem que interpreta a Vicky neste filme. Apenas este casal permaneceu aqui, e este casal está num cenário extremamente insólito, árido, numa terra completamente desértica, seca, hostil. A natureza aqui é uma natureza hostil. Aliás, não há natureza aqui, parece que não há nada verde em boa parte da terra, exceto um bosque, né? um bosque, um espaço verde que se apresenta como um verdadeiro oásis neste filme, e é o espaço onde Jack Harper se refugia para fruir de alguns momentos de deleite ou de prazer natural, contemplativo, né? Há um bosque, neste bosque, né? Um verdadeiro oásis mesmo, né? Com a presença de uma flora bem pujante, né? Um verde
belo, né, com um lago, uma casa rústica, né, nós temos ali uma casa rústica, né, é o momento em que Jack Harper tira essa sua essa sua panóplia, né, esse seu macacão, esse seu fardão de técnico de drone, né, e veste de uma roupa rústica, né, coloca aquele bonezinho lá de time de beisebol, uma camisa quadriculada, né, com essas camisas que normalmente a gente utiliza em festas juninas, né, e frui de um estado de prazer extremamente idílico e bucólico. Este cenário, este ponto é um ponto fundamental no filme. Por quê? Porque este espaço bucólico e idílico é o espaço que marca, que vincula a personagem central a um mundo que já não mais existe. A um mundo que não passa de uma lembrança muito pálida. Não é? Porque, veja, voltemos, não percamos o tema do esquecimento, da memória. A personagem central, o Jack Harper, tem lembranças muito pálidas do mundo que já não existe mais. Este espaço é o espaço que o liga inconscientemente, que o liga instintivamente, por assim dizer, a uma terra, a terra verde, a terra de água, a terra bucólica, o espaço natural em todo o seu vigor, em toda a sua pujança, que já não mais existe, que já deixou de ser, que faz parte apenas de uma lembrança pálida, né? Portanto, esse espaço é um espaço extremamente central no filme, porque liga a personagem que sofreu um processo de amnésia forçado, porque toda a humanidade foi submetida pela TET, por essa empresa, e lembrem-se, é uma empresa que domina a tecnologia, uma empresa que tem o monopólio da alta tecnologia, é uma empresa que intermedia, né, o seu diálogo com o ser humano, né, com a Vicky, com o Jack Harper, por meio de uma inteligência artificial. Nós não conhecemos uma personagem física, um diretor físico, uma figura física, alguém que faz parte da direção da empresa, da TET, e que se apresente no filme como uma pessoa física. O que nós temos, que a voz, a cara, o rosto desta empresa, desta pessoa jurídica, é uma inteligência artificial. É a Sally, né? Personagem interpretada pela atriz Melissa Leo. Ela é único rosto, é a única cara, é a única personagem da TET que nós conhecemos. Portanto, essa TET domina o mundo por meio da alta tecnologia, e ela se relaciona com o ser humano por meio de uma inteligência artificial. Isso aqui é um tema muito importante nesse filme. Hoje também, quando esse discurso, esse entusiasmo em torno da inteligência artificial, e no filme esses mecanismos atendem a fins escusos. Hoje, essa discussão em torno da inteligência artificial tem sofrido muitas críticas, e críticas consistentes e plausíveis, por conta dos interesses econômicos escusos que estão por detrás delas. O problema, e esse é um problema, e essa é uma tese sobre a qual a gente também se alinha, a gente também defende, o problema não é a tecnologia. O problema é a tecnologia e a sua finalidade.
Essa é a questão. Como a questão não é a ciência, a ciência é a sua finalidade. Ora, quando a tecnologia e a ciência no geral, por que não dizer, faz do homem um meio e não um fim, ela deve ser revista, ela deve ser repensada. Agora, quando a tecnologia e a ciência são meios que tem o homem, o ser humano, como um fim, aí a ciência cumpre o seu papel humanístico, antropológico. Aí a tecnologia cumpre o seu papel humanístico e antropológico, porque ciência e tecnologia devem atender a fins humanísticos e antropológicos. Portanto, o homem é o fim, é uma tese que já defendia Kant lá atrás, né? A ciência não deve ser o fim que torna o homem um meio para atender aos seus objetivos. Pelo contrário, a ciência deve ser um meio que provê os instrumentos, os mecanismos necessários para que a humanidade atinja o seu fim, né? O seu fim de progresso, o fim das grandes diferenças econômicas, o fim das desigualdades, né, abissais do ponto de vista econômico, o fim da fome, o fim da exploração do poderoso sobre o mais frágil, o fim da exploração selvagem, capitalista do meio ambiente, né? Enfim, a ciência deve atender a fins antropológicos, a fins humanísticos. Portanto, ela não é o fim, ela é o meio. E aqui o que nós vemos é simplesmente a presença de uma empresa que se relaciona com o homem por meio de uma máquina. E vejam, por meio de uma inteligência artificial, né? Portanto, não há nem como chegar às figuras físicas, a direção física, o presidente. Quem é o presidente da TET? Quem é o diretor da TET? Quem é a pessoa responsável pelo planejamento? Quem é a pessoa responsável por outras questões? Nós não temos. O que nós temos é simplesmente uma inteligência artificial, a Sally, que repassa para Vic Jack as determinações da empresa. Esse bosque onde o Jack Harper se refugia é o que o vincula a um mundo paradisíaco que não existe mais. Ali ele guarda alguns souvenirs, né? Nós temos ali nós temos uma cabana rústica, né? Esse espaço é o espaço que mais mexeu comigo no filme inteiro, né? Nós temos uma cabana rústica onde o Jack Harper guarda algumas louças, algumas coisas, tudo muito rústico, né? E em dias onde se vê cada vez mais presente, né, um discurso minimalista. Esse filme tem essa coisa mais bucólica, mais idílica, um estilo mais bucólico, idílico de vida, bastante minimalista, que é uma grande sedução em nossos dias, né? Ali nós encontramos também alguns vinis, né? Não tem nem CD, é vinil, né? Nós temos ali vinis do Pink Floyd, vemos ali na cabana do Jack, vinis do Pink Floyd, Duran Duran, Asia, né? Inclusive é uma cena que para mim é uma cena, é a mais bela cena do filme, né? É uma cena entre Jack Harper e Julia. Depois a gente vai falar um pouco da Julia, né? Uma cena em que eles praticamente consolidam o sentimento que eles usufruíram neste mundo que não mais existe, e uma cena que é embalada por nada mais, nada menos que a música Whiter Shade of Pale, né, do Procol Harum, né?
essa banda maravilhosa que lançou esse hit, esse single maravilhoso que já teve mais de 1000 versões, né? A Whiter Shade of Pale, né? Uma música que a Julia diz que pro Jack Harper que ele adorava essa música neste mundo, quer dizer, é a música de um mundo que não mais existe, né? Essa música, a Whiter Shade of Pale, do Procol Harum, né? Essa grande banda que lançou esse disco, esse é o primeiro disco. Aqui eu tenho, né? Esse aqui eu tenho físico, faz parte da minha coleção de CDs, né? Raridade. Essa é uma versão rara, né? A versão original desse disco. Raridade, hein? Esse aqui eu paguei caro nesse disco. Tá difícil encontrar esse disco. E essa cena, embalada pela Whiter Shade of Pale, dá ao filme toda uma nostalgia, um saudosismo, mas não aquela nostalgia piegas, aquele saudosismo piegas, uma nostalgia em relação ao mundo no qual nós éramos felizes, um mundo que era um mundo ideal para toda a nossa realização humana. Veja como isso é interessante. O Jack Harper vive nesses dois mundos. O mundo da tech, o mundo da alta tecnologia, o mundo de drones. E ele se refugia, ele se encontra, ele se reconhece, ele está mais próximo de quem ele realmente é, porque à medida em que a TET submeteu a humanidade a um estado de amnésia forçada, amnésia profunda, a TET também levou a humanidade a se desvincular de sua real identidade. Porque quando você se apropria das memórias de um indivíduo, das lembranças de um indivíduo, você se apropria da própria identidade do indivíduo, você se apropria da própria humanidade do indivíduo. Levar o indivíduo ao esquecimento é levá-lo à absoluta ignorância, inclusive a ignorância de si mesmo, a ignorância de quem ele é, a ignorância do papel que ele desempenha no mundo, a ignorância acerca do próprio mundo, da própria vida e o que isso representa para ele, né? Nós estamos aqui também diante de um tema muito caro a Agostinho, né? Agostinho já no quarto século de nossa era já postulava em suas confissões que o que define o homem é a memória. O que determina o que o homem é, o que liga o homem à sua real identidade é a sua memória, são as suas lembranças. E aqui no filme nós vemos uma empresa que submeteu a humanidade a um estado absoluto de esquecimento, portanto, se apropriou de toda a identidade desta humanidade que existe agora apenas para atender aos seus fins, aos seus interesses. Jack Harper é simplesmente uma espécie de robô que atende mecanicamente, instintivamente às determinações da Sally, o único da inteligência artificial, da TET, que trabalha para a TET, que opera para a TET, o único espaço que ainda o vincula a essa sua identidade perdida é este bosque. É este espaço idílico e bucólico. Para me valer agora a um conceito trazido pelo filme, é o paraíso perdido, né? Esse espaço bucólico é o paraíso perdido, não é? O Paraíso Perdido, até o título de uma obra do grande poeta inglês John Milton, né? O Paraíso Perdido no filme, no Oblivion, é este bosque. E o tema do paraíso está presente neste filme, né? Tanto é que no painel de controle da Vic, no painel do computador por meio do qual Vic rastreia o mundo, né? Encontra-se o seguinte inscrito, né? Another Day in Paradise.
todo dia quando eles acordam pela manhã, né, e ligam o painel, eles se deparam com esta frase: Another Day in Paradise, né? Outro dia no paraíso. Portanto, o paraíso o paraíso tratado no filme e que praticamente se perdeu, este bosque onde a nossa personagem principal se refugia. E esse tema é um tema extremamente interessante. Por quê? Porque ele postula a ideia de que o Éden é este mundo. O paraíso é este mundo, não é? Vejam, o bosque onde a nossa personagem se refugia é uma espécie de novo Éden. Consequentemente, Jack Harper e a Vicky, os únicos seres humanos deixados aqui na Terra, são uma espécie de Adão e Eva. Jack Harper e a Victoria são uma espécie de Adão e Eva que ainda tem neste novo Éden, ou neste último Éden, uma certa relação umbilical. A Vicky nem tanto, porque a Vicky ainda pretende terminar o seu serviço aqui e ir para Júpiter com o resto da humanidade, né? E para Titã com o resto da humanidade. O Jack Harper não. Alguma coisa lhe diz que ele deve permanecer aqui embaixo, na Terra. A Vicky, esta Eva, e ela cumpre aqui o papel de Eva, é justamente a figura que quer contribuir para que Jack Harper seja expulso do paraíso. Ela deseja convencê-lo a ir embora quando terminarem a sua missão aqui. Essa é a promessa feita pela Tete. Vocês terminem a missão de vocês aqui e quando terminarem vocês irão para Titã juntar-se com a outra, com o resto da humanidade. Humanidade essa que está encapsulada. Humanidade essa que vive em cápsulas no interior da Tete, que vagueia no espaço, que não firmou ainda em terra firme, que não está colonizando uma lua, não está colonizando um planeta. A humanidade vive ainda encapsulada. Vejam que os temas bastante presentes e atuais neste filme, né? Essa questão da humanidade encapsulada em bolha, como se fosse toda ela submetida a um processo de criogenia para ser despertada, sabe-se Deus quando, e com quais referências, com quais lembranças, para atender a quais fins. Enfim, Vicky é uma espécie de Eva que quer convencer o Adão Jack Harper de que essa história de paraíso, de Jardim do Éden, isso é uma balela, porque o planeta Terra já tá tudo desolado, tudo muito árido, sem condições para a vida. A vida que os espera é a vida proposta pela Tete, em um outro planeta, em um outro lugar, em um outro espaço, enfim. Discurso esse que Jack Harper resiste, embora sem os conceitos, argumentos mais claros, mas resiste. Por quê? Porque ele está ainda atrelado a uma experiência de mundo, que é uma experiência humana, que é a experiência de todos nós, que é a experiência geocêntrica, né? Todos nós, o ser humano é um ser humano, todo ser humano é um ser humano geocentralizado. Por quê? E isso é um argumento que já foi defendido por um grande filósofo, e eu não me recordo
qual, são tantos filósofos, né, eu não me recordo qual, mas um grande filósofo já defendeu o argumento de que todos os seres humanos são seres geocentralizados, porque todas as nossas experiências, todas as nossas lembranças, tudo que sabemos que somos e até o que seremos, está condicionado às nossas experiências, às experiências que tivemos neste mundo, que tivemos neste planeta, que tivemos nessa Terra. Nós somos seres geocentralizados. E esta antropologia, este humanismo geocentralizado é encarnado no filme por Jack, que já encontrou o paraíso onde ele quer passar o resto de sua vida. Este novo Jardim do Éden, é esse espaço bucólico, é onde ele se identifica como o primeiro Adão. E a Vicky, que está fora do paraíso, quer levá-lo para fora também. É esta Eva que já foi seduzida pela serpente, a Tete, e que agora quer seduzir também o último Adão, ou o primeiro Adão, sei lá, né, o primeiro Adão da nova humanidade, né, do novo mundo, né, quer seduzir Jack Harper, o nosso Adão, para abandonar o paraíso. É aí que entra a figura de Julia, né? É aí que entra a figura interpretada pela atriz Olga Kurilenko, né? Que vai encarnar a figura da Julia e que vai ser a personagem que irá resgatar em Jack Harper suas memórias mais profundas e, de algum modo, a sua identidade, levando a um despertamento de consciência que o tornará um fator de resistência, né? Julia tem esta finalidade, né? Julia aqui, vejam, um tema para a nossa reflexão. Julia aqui vai operar como uma espécie de Lilith, né? Essa personagem mística, né? Essa personagem cultivada, cultuada em alguns segmentos mais cabalísticos, mais místicos do judaísmo, que seria essa outra Eva, né? O contraponto de Eva, né? Júlia é este contraponto, é esta mulher, esta figura feminina, esta espécie de Lilith que vai se opor ao discurso de Vic, da Eva, e conduzir Jack Harper às suas lembranças mais profundas e à sua verdadeira identidade. É aí que se dá o processo de resistência, é aí que se dá o processo de insurreição que vai ser encabeçado pela figura do Jack Harper, né? Julia chega neste mundo numa nave chamada Odisseu, né? Nós temos aqui outro tema clássico, né? Veja, nós temos aqui temas clássicos que se miscuem com temas religiosos, né? Nós temos uma espécie de Arca de Noé que é um grupo de refugiados, né, humanos, que se escondem num museu, numa espécie de museu, né, se escondem ali para não serem perseguidos pelos drones, e os drones têm um papel fundamental no filme. Os drones são as figuras que fazem um trabalho sujo da Tete. E qual é o trabalho sujo da Tete? Eliminar todos os seres humanos que estão na Terra, né? Este é o trabalho sujo da Tete, né? Este é o uso de drones para a eliminação de seres humanos. Tema também muito corrente, frequente em nossos dias, né? Pois essas máquinas não poucas vezes são utilizadas para
para tirar vidas humanas, né? Têm sido utilizadas pelos russos, têm sido utilizadas por Israel na faixa de Gaza, pelos russos na Ucrânia, né? Têm sido utilizadas em outros conflitos, em outras guerras, enfim, né? É a chamada Guerra Branca, né? É a chamada Guerra Limpa, entre aspas, né? Porque você tem uma máquina agora que executa, e o que dificulta ainda mais a responsabilidade do ser humano sobre a vítima, né? Os drones têm um papel fundamental neste filme. Por quê? Porque os drones são programados para eliminar todos os seres humanos que não estão na relação de protegidos da TET, que não estão no programa da TET. Vejam, a TET é quase que uma divindade, uma espécie de Deus aqui no filme, que traz consigo o próprio livro da vida. Que traz consigo o próprio livro da vida. Veja, outro tema religioso que está pressuposto, está implícito no filme. Né? Por quê? Porque quem não estiver na relação de nomes que os drones devem proteger, fatalmente será exterminado pelos drones, né? Ora, a Lilith, a nossa Lilith, a Julia, incorre nesse risco, por quê? Porque o seu nome não pertence ao nome, ao rol dos funcionários da TET. Portanto, olha, veja que interessante, só há trabalho, emprego, esse filme trabalha com muitos temas, né? Só há trabalho e emprego agora na TET, nessa empresa de manipulação de alta tecnologia. Quem não estiver vinculado a essa empresa de tecnologia, fatalmente está desempregado, fatalmente vai morrer, né? Os drones só protegem as pessoas que estão na sua lista, no seu programa, na sua memória computacional, ou seja, no seu livro da vida. Quem não estiver no seu livro da vida, quem não estiver na ficha de empregados da TET, será exterminado, não é? A Júlia, essa personagem que está na mira agora dos drones. Ela chega por meio de uma nave chamada Odisseu. Tema clássico, repito, porque os temas clássicos e os religiosos aparecem muito. E os temas religiosos, já vimos, né? Eva, Adão, paraíso. Esses temas religiosos estão sempre presentes em filmes que retratam cenários distópicos, apocalípticos da Terra. Cenários que nos colocam diante da possibilidade do fim do mundo, né? Daí a presença de temas religiosos ser muito frequentes, né? Ser muito frequente, muito constante, né? Podem analisar, os filmes que trabalham com esses cenários distópicos sempre tem um fundo religioso, né? Lembro aqui de alguns, o livro de Eli, né? Ou Eli, como nós comumente pronunciamos aqui, Eu Sou a Lenda, né? Enfim, todos esses filmes que trabalham com cenários distópicos têm um fundo religioso, porque eles colocam a humanidade diante de um verdadeiro final de mundo, né? Diante de um verdadeiro juízo final, né, diante de um cenário apocalíptico, né? E a Julia, e esses temas estão presentes no filme. A Julia chega numa nave que se chama Odisseu, que é uma referência à literatura clássica, é uma referência a Ulisses, ao Odisseu de Homero, que é a personagem central da Odisseia, né? Odisseu ou Ulisses, aquela personagem que lutou na Guerra de Troia, e que agora volta para casa, para Ítaca, para retomar o seu trono e a sua esposa Penélope. Aqui a figura, o gênero se inverte. Não é mais a viagem de Ulisses
para Ítaca, mas é a viagem de Penélope para a sua Ítaca, ou seja, para o seu mundo, para o seu planeta. Quem chega de viagem agora, e que chega de viagem porque estava numa grande guerra, estava no embate, estava na resistência, não é mais Ulisses, Jack Harper, é a Penélope, Julia. Aqui já é a Penélope, não é mais a Lilith, né? Vejam como os temas vão. O filme vai trabalhando uma dinâmica de termos, de nomes, de conceitos, né? Que eu acho fantástico, fabuloso. Né? Essa dinâmica, essa fluidez é uma fluidez que me encanta, né? Essa fluidez com os termos, né? Essa dinâmica, né? E filme não é. Existe um cinema academicista, e esse aqui não é um cinema academicista, né? Então ele pode perfeitamente trabalhar com os termos de forma mais fluida, de forma não tão rigorosa, como exigiria um cinema mais acadêmico, né? Um cinema mais academicista, né? Aqui nós estamos diante de um blockbuster, né? Diante de um filme hollywoodiano, portanto os termos, os conceitos são tratados de forma mais flexível, sem o rigor do academicismo, né? Ela, Julia, essa Penélope ou Lilith, vai conduzir Jack Harper a este movimento de resistência. Portanto, ela vai atuar em sua consciência. Ela vai atuar em suas lembranças, em suas memórias. E este ponto de autoconsciência, quem eu sou, o que eu estou fazendo neste mundo, eu estou atendendo à finalidade, aos interesses de quem? Este ponto, este processo de autoconsciência que se inicia com a Julia, vai ser determinado por meio de um livro, não é? Por meio de um livro que eu não conheço, um livro que intitulado As Leis de Roma, né? Um livro que eu não conheço, de um autor chamado Macaulay. Eu particularmente não conheço esta obra, mas esse tema é um tema interessante porque o livro é o elemento capaz de tornar o indivíduo mais esclarecido, né? Uma temática bastante iluminista, por assim dizer, né? Ora, Jack Harper vai ler, vai encontrar esse livro perdido, né? Vai ler a obra e vai se deparar com um verso que será para ele o grande insight, né? O momento de clarificação, né? O momento em que ele retoma a consciência de quem ele realmente é, né? E o verso diz que não poderia haver uma morte melhor senão a luta contra todas as adversidades que queiram pôr um ponto final em nossos ancestrais e nos templos de nossos deuses. Ora, não há morte melhor, né? É o argumento que está presente neste livro, As Leis de Roma, de Macaulay, não é? E será que este novo mundo que Jack Harper e mais um grupo de resistentes deseja reconstruir, será que é um mundo dentro dos moldes do Império Romano? Essa é uma interrogação que fica, né? Essa é uma questão que fica e que também já nos serve como uma crítica da crítica, né? Dentro do processo quase que marxista, né? De crítica da crítica da crítica, né? A crítica que nós podemos fazer acerca do projeto de mundo que nasce de uma crítica ao mundo que aí está em relação ao mundo que se pretende construir, né? Ora, por quê? Uma pergunta, uma indagação. Por que a personagem toma consciência de quem ela é e de um mundo perdido que ela amava? Por que essa consciência surge a partir da leitura de um livro relacionado ao Império Romano, As Leis de Roma? Né? Ora, será que se pretende aí construir, ter como referência o grande Império Romano para a reconstrução de um outro mundo? É um tema que fica e que deve ser objeto de nossa crítica, né? Mas nós não estamos aqui para fazer a crítica da crítica. Isso iria nos levar para outras tantas discussões, enfim. Mas vejam,
Jack Harper vai tomar consciência de quem ele é e do quanto que ele tem sido usado pela Tete a partir da leitura deste verso, desta proposição, deste argumento, que não há melhor, que não há uma morte melhor, senão aquela lutando contra todas as adversidades em favor dos nossos ancestrais e dos templos de nossos deuses, né? Deuses estes que os titãs, encarnados pela Tete, pretendem expulsar do mundo para dominá-lo, né? Lutar pelos ancestrais, pelos nossos ancestrais, lutar pelos templos dos nossos deuses, ainda que suportando todas as adversidades, adversidades que podem nos levar ao martírio, esta é a melhor morte. Esta é a mais bela morte. Ou seja, a melhor morte é aquela que nós devemos empreender, a melhor morte é aquela que nos é advinda por termos lutado pelas nossas origens, pelas nossas raízes, por aquilo que nos liga, por aquilo que finca raízes, finca as nossas raízes neste mundo, neste planeta. O filme encerra com esta bela mensagem, esse momento de consciência que decorre da leitura de um livro, que vai levar Jack Harper a assumir o papel de um novo Adão, né? Que vai recriar o mundo, recriar a humanidade, não sozinho, mas com um grupo de outros humanos que resistem a Tete, grupo esse que é liderado pela personagem interpretada pelo Morgan Freeman, grupo esse, repito, que vive refugiada num museu, né? Esse museu, inclusive, quando eu vi o filme, né, eu me lembrei bastante, né, porque essas personagens, este grupo de sobreviventes humanos, vive numa espécie de museu onde há obras de escultura, uma linda biblioteca, enfim, né, outro tema clássico, né, museu é um tema clássico, não é? Porque a palavra museu deriva de musa, né? E a musa as musas nós sabemos eram aquelas alegorias gregas que celebravam as artes e as ciências, e elas eram filhas da deusa Mnemosine, a deusa da memória, né? Portanto, as musas inspiravam nos homens uma espécie de memória de suas origens, né? Lembranças de suas origens, né? O tema, lembremos-nos, o tema da memória, do esquecimento é um tema central em Oblivion. E essas personagens se refugiam no templo da memória, no museu, onde elas conservam aquilo que é necessário. Esse museu, só para fechar a ideia, o museu do filme, onde as personagens são escondidas, me fez lembrar também aquele templo das musas, né? Onde a personagem do V de Vingança se refugiava, né? Outro filme que em breve eu abordarei aqui nesse nosso canal, né? E essas personagens estão refugiadas onde? Entre obras de arte, obras de escultura, entre livros numa biblioteca que as ligam às suas memórias, às suas lembranças, à sua origem. Portanto, a resistência surge a partir dessa ligação umbilical entre o homem e suas origens, e só essa relação é capaz de convencer o homem do quanto que este planeta é importante e do quanto que ele deve ser libertado dessas empresas que vem à Terra apenas como uma forma de explorar os seus elementos básicos, como a água, seus recursos básicos, como a água, a fim de atender aos seus interesses escusos, aos seus interesses mais escusos possíveis. Portanto, o filme encerra essa ideia de que nós não devemos apagar
as nossas lembranças, as nossas memórias mais profundas, que são todas elas geocêntricas, porque nos ligam a um mundo que está sendo destruído, está se perdendo, está sendo dominado completamente por empresas que não têm interesses antropológicos ou humanísticos, que fizeram dos seus próprios interesses um fim absoluto e que, para atender a este fim, são capazes de robotizar seres humanos e exterminar outros tantos. Esta é a tese, este é o argumento, este é o postulado, a proposição que o filme defende e que nos coloca diante desta reflexão, né? Defendemos o nosso mundo, nem que para isso nós devamos renovar a consciência de nossa origem mítica, de nossa origem que nos liga ao mundo pré-industrial, pré-tecnológico, pré-técnico, um mundo extremamente primitivo, mas um mundo belo e que nos realiza naquilo que em nós há de mais profundo, como o Éden, onde Jack Harper se refugia. Este é um grande argumento defendido por este filme, este é um grande argumento postulado por este filme e que merece todo o nosso respeito e a nossa reflexão, tá? E eu encerro a minha fala por aqui, te convido a assistir de novo Oblivion, pegando todas essas chaves, aprofundando a discussão, aprofundando a reflexão, aprofundando sua leitura acerca do filme, porque eu sempre defendo aqui, cinema é antes de tudo, antes de tudo, texto que deve ser lido. Antes de assistirmos o filme, devemos ler o filme, devemos aprender a ler filme como lemos qualquer outro texto, e eu te convido a assistir novamente, você que já assistiu, você que não assistiu, a assistir e entender essas chaves, ver se você concorda com elas ou não. Deixa aqui também embaixo o seu comentário, você que assistiu o filme, ou depois de ter assistido, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber quais são as suas percepções do filme e colocar outras ideias aqui para a nossa discussão. Te convido a fazer um novo mergulho, ou quem sabe a fazer um primeiro mergulho neste mundo do esquecimento encerrado em Oblivion, apresentado em Oblivion, e o quanto que ele nos convida à reflexão, tá? Em breve nos veremos aqui novamente, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixa aí o seu joinha e um abraço, até a próxima.